Oi, meus queridos, hoje a aula é de teoria. Vou falar para vocês a origem das escalas musicais. Olha que interessante. Nossa escala, o que é a escala musical? Primeiro, muito interessante o conceito de que existe uma seleção de determinados sons que vão ser usados em conjunto para que a gente possa ouvir um som agradável. Na Grécia Antiga, essa seleção buscava, além de um som agradável, um som que pudesse curar, que pudesse nos fazer felizes, que pudesse nos dar coragem. Por exemplo, um soldado, então o soldado ouvia aquela determinada seleção de notas e aí ele ficava corajoso para ir para a guerra, ou então acalmava um coração. Então sempre houve uma preocupação de se escolher um determinado grupo de notas para que houvesse um efeito no ser humano. Então essa seleção ela é muito antiga, ela data, pelo que se sabe, pelo menos da Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, havia já uma seleção específica, que eu trago aqui, são essas três, vamos dizer, células, estruturas, que eram chamadas de tetracorde. Então, o tetracorde era um grupo de 4 notas, Tinham 3 tipos de tetracorde. O tetracorde, ele se baseava principalmente nos instrumentos tetracórdios, que eram instrumentos de 4 cordas. E era como se fosse o violão da época. E eles que fundamentaram esses 3 tipos. Nessa altura aqui, os gregos, eles já reconheciam que era tom e semitom. E eles tinham, inclusive, eles não somente pensavam em tom e semitom, mas eles pensavam em semidítonos, que é um tom e meio, e dítonos, que eram 2 tons. Essa estrutura, hoje nós também herdamos, que é essa unidade, se tornou uma unidade. Existem unidades menores de aferição de uma distância entre uma nota e outra, entre uma frequência e outra frequência. São os microtons, que outras culturas usam até hoje. Nós herdamos, então, fundamentalmente, o semitom e o tom. E o grego ainda usava o semidítono, que é um tom e um semitom. E o dítono, que são 2 tons. Isso estruturava os tetracordes. Essas 2 notas eram fixas, então era sempre um intervalo de quarta. E no meio, por isso que eu deixei aqui escurinho, essas distâncias se movimentavam. Possivelmente, pelo que eu entendi nas minhas leituras, esse trajeto era como a voz, ou a voz humana, ou a voz das cordas, ou dos sopros, deveria se comportar. Então, diatônico era um modo. Ele tinha, era organizado em tom, tom e semitom. O cromático, aqui, um tom e meio, o semidítono, meio tom e meio tom. O enarmônico, 2 tons, tá vendo aqui? 2 tons, aqui um semitom e aqui nada. Por quê? Esse instrumento aqui, ele tinha 4 cordas,
mas a do meio soava a mesma coisa. Então, eles faziam essa diferença. Então, cada nota era uma corda, embora, não sei se eu já falei antes, mas existiam outros instrumentos com 2 cordas, com 3, com 6, né? Mas o tetracórdio era o da hora. Então nós temos essa forma de cantar as notas, diatônica, através das notas, por entre as notas, a cromática, que tem a ver com esse núcleo aqui, né? Tom, 2 semitons, né? Ou seja, aqui temos as menores distâncias, né? Exploração das menores distâncias, são 3 notas com distâncias pequenas, e o enarmônico, onde uma nota soa da mesma forma. Então, por exemplo, o meu instrumento, o meu tetracórdio, era diatônico. O de vocês era cromático. Então, a gente se juntava, fazia um som. Mas a unidade que a gente fala, a unidade desse grupo de notas, né, que a gente chama de escala, já era o tetracorde. Então, a unidade escalar da Grécia Antiga é o tetracorde. É o tetracorde. Ok, então ficamos com esse tetracorde, mas dentro ainda do sistema musical grego, houve uma evolução teórico-musical. A seguinte: havia então essa combinação de tetracorde diatônico com cromático, cromático enarmônico, etc. E tinha naturalmente o diatônico com o diatônico. Então, poderia ser dessa forma: o meu tetracorde é do Mi ao Si, o seu é do Lá ao Mi. Então, temos aqui 2 tetracordes iguais. Tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. Lembrando que já se sabia que o semitom era representado pela relação entre Dó e Si e Mi e Fá. Então, aqui eu tenho semitom e aqui eu tenho um semitom. Então, todo Dó, Si, todo Mi, Fá era um semitom. Guardava a distância de um semitom. Bom, isso aqui deu pano para manga. Por quê? Isso aqui foi evoluindo. Eu não tenho intenção de desenvolver aqui o sistema teórico musical grego, porque ele é muito complexo, mas eu quero dizer para vocês que isso aqui foi progredindo de tal forma que eles chegaram num consenso de que uma combinação de tetracordes diatônicos tais produzia o que eles chamaram de sistema perfeito. Sistema musical perfeito. E eles abriram mão desses. Então, com isso aqui, nós chegamos a uma referência que é conhecida até hoje, que são as combinações dos vários tetracordes. Então, aqui você veja, inclusive, que esse tetracorde aqui, de Mi a Si, ele começa com Mi. E esse aqui, dando continuidade a esse, termina com Mi. Olha que interessante. Mi, Mi, mas são 2 coisas. E aí se sucedeu várias combinações de vários tetracordes. Então, a gente tem de Ré ao Ré, de Dó ao Dó, de Lá ao Lá. Cada combinação ganhava um nome. Então, esse aqui do Mi a Mi era chamado de dórico. Eu não sei direito se é o dórico, tá, gente? Mas assim, cada combinação recebia um nome. Então, dórico, aí esse aqui é o frígio, esse é o jônico, esse é o eólio.
Cada combinação recebia um nome relacionado àquela tribo grega que usava mais daquela combinação. Por quê? Porque os dóricos são mais, um povo mais guerreiro. Então, isso tudo que eu tô falando, assim, não é a informação correta, tá? Mas o conceito é esse. Então, o dórico, digamos que o dórico fosse um povo guerreiro, então havia uma ênfase nessa combinação, do mi ao mi. O frígio, já os frígios eram mais religiosos, então havia uma ênfase aqui. Então o povo dórico, poderia tocar uma música usando o frígio? Poderia, mas havia uma intenção mais forte, tendo em vista a natureza deles, das práticas, das atividades diárias deles serem voltadas para a guerra, por exemplo. Então, o dórico era a escala que o soldado cantava. Então, esse é o conceito esse agrupamento e dos nomes. Quando chegamos aqui na era cristã, houve naturalmente na verdade, uma necessidade, uma reflexão de que não era possível trazer essa herança profana, vamos dizer, de guerra, de outras religiões, de outros deuses, enfim, hábitos que eram considerados não cristãos. Então, aqui na era cristã, houve uma transformação, uma adaptação dessa estrutura. E que conhecemos como os modos litúrgicos. Modos litúrgicos. Então, vamos inverter, enquanto que na Grécia o grego pensava de cima para baixo, no pensamento cristão a ideia de baixo para cima. Então, houve o ajuste. Continuamos a usar os tetracordes aqui, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. Olha só, vou até sinalizar que realmente o pensamento ainda era tetracordal. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E assim se prosseguiu. De ré a ré, de mi a mi, de fá a fá, de sol a sol, de lá a lá e em algum momento de si a si. Aqui temos também um outro sistema teórico musical diferente do que é hoje e que eu também não tenho uma compreensão, porque são outros paradigmas e há uma necessidade de um estudo profundo. A pessoa tem que fazer um curso para entender, né, como que era esse pensamento dos modos. É acessível, basta estudar, ler e tal, mas eu também não me propus a trabalhar aqui os modos litúrgicos. Mas os modos litúrgicos, eu quero dizer aqui, eles são uma adaptação dos modos gregos. Os modos litúrgicos são os modos gregos? Não. Os gregos pertencem aos gregos. Os litúrgicos pertencem aos cristãos, que adaptaram. Houve uma transição aqui. Então, continuamos, inclusive, com os mesmos nomes. Então, isso aqui agora eu vou dizer que é certo. De dó a dó foi ainda denominado de jônico, ré a ré, de dórico, de frígio, de lídio, de mixolídio, de eólio e de lócrio. Ficamos aqui muito, usando todas essa estrutura ainda dentro da adaptação. Mas não ficou aqui.
não ficamos aqui assim, não paramos aqui. Acabamos por, de alguma forma, por uma necessidade ideológica religiosa, de fazer uma nova seleção. Então, dentro dessa nova seleção, eu excluí alguns desses modos, aliás, quase tudo. Ficamos com o jônico e o eólico. Então, ficamos com esses dois modos, jônico e eólico. O eólio é tom, semitom, tom. Semitom, tom, tom. O que importa aqui? Sempre importou. Combinações de tons e semitons. Essa que era a essência. Combinar tons e semitons. Neste momento, que herdamos esses dois modos, mas lembra que passaram-se séculos até chegar nesse ponto aqui. O modo jônico, a outra coisa, modo, ainda no grego, significava estado de ser. Então, o grego tocava para sentir alegria, para sentir coragem, para sentir força. Então, por isso que cada combinação de tetracorde tinha uma função emocional na pessoa, tá? Então, esse termo, ele ainda indica isso, tá? Então, nesse momento, a gente diz que a música era modal, porque ela se baseava nos modos. Então, voltando aqui para os modos litúrgicos, para esses dois que nos restaram. Então, ficamos só com isso aqui, né? Então, dois modos. Esse deixou de ser chamado jônico, passou a ser chamado de modo maior. E esse de modo menor. Aqui nós temos, no modo maior, nós temos as duas primeiras notas do primeiro tetracorde, nós temos um dítono, nós temos dois tons. E aqui no modo menor, o primeiro tetracorde, aqui eu tenho que selecionar isso aqui. O primeiro tetracorde, que essa é daqui, tá, gente? O primeiro tetracorde, as três primeiras notas guardam a distância de um tom e meio. Um tom e meio. Caracterizando, né, o termo maior e menor. Este é maior que este. E outras relações foram sendo tratadas, ok? Bom, nesse momento, então, nós temos aqui somente as notas naturais, quais são? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Nesse momento, ainda não é dó, ré, mi, fá, mas sim A, B, C, D, E, F, G. Então, neste momento, nós temos apenas as letras latinas indicando as notas musicais. Somente depois é que elas foram receber uma nova denominação. Aqui começa a música ocidental. Aqui vai ser desenvolvido um sistema gigantesco, perfeito, simples e complexo ao mesmo tempo, e que nos acompanha até hoje. O sistema tonal, que é o ocidental, o suporte dele está aqui, são os pilares, né, que o sustenta, maior e menor. Tem variações, vamos falar nisso depois, mas os dois pilares, maior e menor. E agora, a partir de agora, nós vamos trabalhar, abordar o desenvolvimento a partir dessas duas estruturas. Continuando ainda esse assunto, aqui a gente tem um momento onde esse grupo de notas deixa de ser modo, essa organização,
deixa de ser modo diatônico para escala diatônica maior e escala diatônica menor. Então, não estamos mais na era dos modos, na música modal. Estamos na era diatônica tonal, tonal diatônica. Essas duas estruturas, elas permanecem, o tetracorde 1, aqui o 1 e o 2. Essa combinação de dois tetracordes permanece, mas agora o pensamento é escalar. Então, pensamento escalar. Por quê? Porque agora a gente pensa de uma ponta a outra. Nós não pensamos mais assim, mas continua. Elas continuam sendo unidades ou subunidades da escala. Num primeiro momento, você tem aqui essas duas estruturas que são idênticas. Então, tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. Tetracorde. Aqui está o tetracorde. Mas em algum momento, como o nosso pensamento mudou, agora é escalar, então agora a gente inclui essa reunião aqui, de um tetracorde com o outro. Então, a escala musical é diatônica maior, que é a mais comentada, vamos dizer assim, né? Porque ela também concentra o nome das escalas naturais, né? Inicial, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, ela começa com o Dó. Lembrando que a escala, esse pensamento, ele começa nesse Dó e termina aqui. Ele não acaba aqui. A escala não é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ela é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Porque a escala contém 8 notas. Ah, mas essa daqui é repetida. Sim, você pode dizer que a escala é de Dó a Si, mas sabendo que você não precisa repetir Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Porque é a repetição. Mas a estrutura dela, né? O registro dela está baseado nas 8 notas. Então, dessa feita, com essa adição aqui, com essa computação aqui, você tem, então, quando você aprende, né, muitas vezes o professor fala, você pode decorar tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, não é isso? Então, mas você fica sabendo que isso aqui é o resultado da união das duas. Mas os dois, eles têm uma certa independência. Então, isso aqui é um modelo. Aí você consegue compreender também como que esse sistema evoluiu, gerando outras escalas diatônicas maiores. Aí eu tenho outros vídeos até, e eu vou indicar onde a gente vai acompanhar essa evolução, tá? Isso aqui, ele vai evoluir vou aqui só dar um iniciozinho, da seguinte forma. Eu chamo de Lego dos tetracordes, porque na verdade é. Então, você se baseia em um dos tetracordes, no caso eu vou aqui começar com esse, que é o primeiro. Então, você tem Dó, vou escrever aqui, Dó, Ré, Mi, Fá. Esse grupo de notas, que é aqui o primeiro tetracorde, aqui vai assumir a segunda posição. Dessa forma, a gente tem uma lacuna na posição 1. Como preencher essa lacuna? Então, vou preencher com as notas de um tetracorde que possa ser combinado a esse. No caso, eu tenho essas notas. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Ok? Temos aqui. Vamos conferir se tá
se podemos usar também esse Fá diatônico maior, que aqui eu já vou chamar de Dó, não preciso nem falar diatônico, porque diatônica todas são. Vou chamar de Dó maior. E aqui, Fá maior. Como que eu cheguei no Fá? Por causa da reestruturação dos tetracordes. Então, Fá, Tom. Conferindo, Sol, Lá, Tom. Lá, Si, Tom. Si, Dó. Vamos fazer de tetracorde em tetracorde. Então, parei aqui. Aqui eu sei que é tom, tom, semitom, porque ele vem, é só a reprodução daqui. Agora aqui eu não sei, porque é um tetracorde novo. Então, não sei se esse tetracorde vai fechar com esse aqui. Logo vi que não fechou. Por quê? Enquanto que aqui eu tenho, né, 2 tons e um semitom, aqui eu fiquei com 3 tons. Justamente aqui, na nota Si. O que fazer? Vou ter que mexer no DNA desse tetracorde, porque ele tem que ter essa sequência, tom, tom e semitom. Só pode ser dessa forma. Esse grupo de notas não guarda essa relação, então eu vou ter que alterar. E como se fez essa alteração? A nota Si, B, ela sofreu um rebaixamento para que a distância dela com a anterior se tornasse menor. E como que pôde fazer isso? Eu rebaixei, né? Eu amoleci essa nota aqui, que ela estava ali na frequência. Tá, eu rebaixei, eu amoleci a frequência dela. Tá, eu amoleci a frequência dela. Eu deixei ela menos tensa, né? Então, essa nota Si, ela ficou mole. Ela foi amolecida para que pudesse haver o ajuste necessário para a reprodução dessa estrutura. Tom, tom, semitom, que é obrigatória porque ela agora é um modelo. Então, daí vem o bemoles. Então, aí começamos a indicar que a nota que vem com esse símbolo significa que ela foi rebaixada. Ela tinha uma frequência ali, 2, agora ela ficou com 1. A frequência dela foi, né, amolecida, tá bom? Então, daí, com essa alteração, nós então ganhamos uma escala. A escala de Fá maior. E nessa brincadeira, né, nós fomos ganhando escalas, e eu desafio você a fazer as contas. Vocês vão lá no outro vídeo e vocês vão desenvolver todas as escalas, considerando essa movimentação que eu só dei uma pincelada aqui. Mas eu tenho outro vídeo completinho, onde eu demonstro como que o sistema ocidental se estabeleceu, como que ele surgiu, como que ele resultou nisso que temos, esse material. Porque cada escala nova é uma cor nova, né? É uma sonoridade diferente, não fica igual, não fica, porque as escalas, elas são frequências diferentes, porque elas usam notas diferentes. Então, uma escala, sim, é igual, é diferente da outra. Senão, a gente ficava com Dó maior para sempre, né? Com Lá menor para sempre. A mesma coisa aconteceu com os menores. Mas então, nós vamos para outro vídeo, ok? Queridos, bons estudos!